Este é um vídeo simples, sem preocupação de uma edição maior, feito a pedido do reverendo Geraldo Schiller, presidente da IELB, com vistas a dar uma ambientação geral a respeito do material usado no treinamento Firmados em Cristo. Começarei com um breve histórico. Em segundo lugar, colocarei as principais premissas ou pressupostos do treinamento e, por fim, uma explanação bem geral dos recursos didáticos. Começando com um breve histórico, há quase 5 anos, num conselho distrital, um pastor me convidou para que eu pudesse ministrar uma série de palestras num retiro da sua congregação que aconteceria 6 meses depois. E o objetivo era que eu pudesse, por meio de uma série de palestras, motivar os membros de sua congregação a se envolver no trabalho. Eu aceitei o desafio. Foram ao todo 12 palestras que ministrei, o material apenas em PowerPoint, que eu preparei para aquele encontro que foi chamado de Imersão Firmados em Cristo. A questão era como alguém é corretamente motivado. Eu penso que a resposta é: somente o Evangelho pode fazer isso. Contudo, concordando com Lutero, para que o Evangelho haja, é importante que a lei primeiro revele os falsos evangelhos, os ídolos do coração. Então eu trabalhei na perspectiva do primeiro mandamento. Veja que o primeiro mandamento tem tanto uma parte negativa quanto positiva. A parte negativa, ele denuncia a idolatria, não terás outros deuses diante de mim. E a parte positiva, Lutero gostava de ver o primeiro mandamento de uma forma bem positiva. Confiar em Deus acima de todas as coisas, e quem confia, descansa no cuidado amoroso de Deus. Lutero muitas vezes escrevia como se o próprio Deus estivesse falando conosco. E aqui por fim ele diz: eu quero dar-te o suficiente, livrar-te de todo aperto, diz Deus, por meio deste mandamento. Tão só não prendas a nenhum outro coração, nem o deixes em outro descansar. Então nós queremos aprender a descansar no cuidado amoroso de Deus, mas para isso nós temos que primeiro perceber onde estão colocadas as esperanças de maneira errada. Bom, eu voltei daquele retiro que foi muito bacana e aproveitei aquelas 12 palestras em PowerPoint que eu tinha e transformei isso num treinamento presencial extensivo ao longo de 14 semanas, com membros da congregação, tanto Esperança, lado de cá do Rio, quanto a congregação Nova Esperança, no lado de lá do Rio Araguaia, que já é Goiás. Eu corria para escrever o material. Cada semana, vamos supor, tinha aula da unidade 3, eu entregava a unidade 4 para que eles pudessem se preparar durante a semana seguinte, e durante a semana eu corria para escrever a unidade seguinte. Depois, na segunda turma, então, o material já estava escrito, imprimimos em uma apostila para cada membro aqui, uma foto de irmãos lá em Nova Chavantina. Então tivemos a segunda turma presencial. E com a pandemia não pudemos mais realizar turmas presenciais, então migramos para o formato online. Eu acrescentei recursos andragógicos para que o processo de ensino-aprendizagem não fosse prejudicado. Fizemos também a edição jovem, muitos membros participaram e eu pude alcançar membros em 7 cidades onde eles estão espalhados, e com o tempo membros de outras congregações desejavam participar e nós permitimos desde que seus pastores permitissem a sua participação. Há 3 anos atrás, o pastor César Schuckel, de Porto Alegre, entrou em contato pedindo ideias, sugestões. Eu comentei a respeito do Firmados em Cristo e ele sugeriu por que não faz treinamento comigo e com mais alguns colegas. Então surgiu esta ideia de estender aquilo que nós fazíamos na congregação para os colegas. E aqui é um print de uma reunião que fizemos em setembro de 2020 para conversar como nós faríamos isso. Apenas o pastor Adriel, então, acabou não continuando, porque parece-me, não sei se foi aquela época ou não, ele se mudou para Rondônia. Então, essa foi a primeira turma de pastores e as outras turmas foram acontecendo naturalmente, de uma forma bem orgânica. Quando é que vai começar a nova turma? Eu quero que fique claro para os pastores que o mesmo material que usamos na igreja local é usado para os pastores. Não foi feito um treinamento para pastores. É um treinamento que eu realizo aqui na paróquia e que de alguma forma tem sido bastante útil para eles e para outras congregações. Bom, os materiais que a pessoa recebe, os materiais que ela precisa providenciar. Então ela recebe o livro-texto Firmados em Cristo, também recebe 2 livros menores chamados Jesus é Tudo o que Precisamos. Eu elaborei este livro na perspectiva do Credo Apostólico
e ele serve tanto para edificação dos membros, como também ele é um instrumento de evangelização. Além disso, os membros recebem 3 livretos parceiros de oração. Logo vamos saber por que esta quantidade. Os membros, obviamente, têm que ter a sua Bíblia. A linguagem que é trabalhada aqui, até antes de eu chegar, era a linguagem de hoje. Nós mantivemos essa linguagem, também o catecismo menor, e instalar no celular ou no computador a plataforma Zoom, porque as aulas e a mentoria acontecem por meio dessa plataforma. Então, inicialmente, um rápido histórico, a questão dos pressupostos. Quais são os pressupostos desta formação firmados em Cristo? Então, um dos pressupostos é que a igreja é dependente do Evangelho, a sua identidade, a eclesiologia é dependente do Evangelho. Na definição de igreja, na Confissão de Augsburgo, artigo 7º, nós lemos que a igreja cristã, portanto, é a congregação de todos os crentes, entre os quais o Evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos administrados conforme o Evangelho. Então, o foco de todo o treinamento é a questão do Evangelho, porque por meio dessa boa notícia, nós sabemos que Deus é por nós em Cristo Jesus, e isso é básico para cada cristão e, consequentemente, para a igreja como um todo. Outro aspecto importante, e que fica claro desde o início da formação firmados em Cristo, é a não dependência da nossa força ou razão para a realização desses trabalhos todos. Portanto, combate o antropocentrismo, sendo totalmente dependente da ação do Espírito Santo. A ideia de autoajuda é fortemente combatida, a ideia de que nós conseguimos chegar lá como se isso fosse possível. Então, é sempre trabalhado a ideia de que não é com nossa própria razão, força de vontade, que nós chegamos a crer em Cristo Jesus ou nos mantemos na fé, mas somente por obra do Espírito Santo que nos chamou pelo Evangelho e nos conserva na fé pelo mesmo Evangelho. Ou seja, Deus tomou a iniciativa de nos buscar por meio do Evangelho. Sob o Evangelho, que é o poder de Deus, nós estamos felizes e não temos mais medo de Deus, porque o perfeito amor lança fora o medo. Mas fora do Evangelho, a pessoa tem medo de Deus e ela foge de Deus ou barganha com Deus para poder ficar na cabeça dela numa boa. Agora, esta pergunta que segue, ela é pertinente. Esta formação firmados em Cristo, bem como iniciativas semelhantes, são necessárias para a salvação? Obviamente que a resposta é não. Lutero afirma que um cristão, por exemplo, não precisa do batismo, não precisa da palavra de Deus, não precisa do sacramento, não precisa nada disso, uma vez que ele já possui tudo. Quando ele creu por obra de Deus, essa fé direta, ela recebeu, esse médio lepticon, recebeu tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz. Ele não precisa nada disso na qualidade de cristão, mas sim na qualidade de pecador. Então a fé é um presente que Deus nos deu. Por meio da fé, pelo uso dos meios da graça, nós recebemos a graça e a justiça de Cristo. Nada nos falta para a nossa salvação. Esta fé direta que salva não precisa ser consciente, como se vê no batismo de criança. Contudo, esta fé precisa tornar-se consciente por causa do pecado. Diante do pecado, a fé precisa refletir sobre o seu conteúdo. Por causa da fé em Jesus, você já tem tudo o que precisa para a sua salvação. Portanto, nenhuma obra, nenhum ato de crescimento pode ajudar em sua salvação. Contudo, embora seja verdade que as boas obras do seguir a Jesus não salvam nem conservam a fé, é verdade que as obras más destroem a fé. E aqui nós vamos olhar pelo menos para um desses versículos aqui, Romanos 8,13. Então, boas obras não ajudam na salvação. Obras más destroem a fé. Romanos 8,13, Paulo diz: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Então, nós estamos salvos porque recebemos a salvação no dia em que cremos, no nosso batismo, por exemplo. Então, nós precisamos agora tomar consciência do conteúdo dessa fé, não para sermos salvos, mas porque temos que lutar contra o pecado que tem o poder de destruir a fé e assim perdermos a salvação. Agora, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. O âmago do ensinamento de Lutero, conforme Karl Walter expõe, é que Cristo quer nos tornar
piedosos, começando pela raiz. E raiz aqui, uma metáfora para o coração, para o nosso eu em essência. Em Efésios 3:17, Paulo ele faz a sua segunda oração aos cristãos de Éfeso, e nessa segunda oração ele pede para que Cristo viva no coração dos cristãos de Éfeso. E ele ora para que tenham raiz e alicerce. Ele fala dessas duas metáforas, raízes e alicerces, além da metáfora coração, que é o nosso eu em essência. Com qual propósito? O propósito é para que, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura, profundidade. Compreender o amor de Cristo está muito relacionado à questão da fé reflexa. Voltando ao versículo 17, Paulo ora para que Cristo viva no coração deles e para que eles tenham raízes e alicerces no amor. Vamos então considerar uma cebola num corte transversal. Você enxerga as camadas. É uma ilustração, sabemos que não existe ilustração perfeita, vamos pegar sempre o ponto central de comparação. Com a casca da cebola, você nem precisa cortar a cebola para enxergá-la, você enxerga. Vamos associar a casca ao comportamento. Você enxerga o seu comportamento e o dos outros. E o miolo da cebola, vamos dizer que é o coração, nosso eu em essência. Uma pergunta como essa, por que você faz o que faz, precisa ser considerado o coração para responder, porque essa pergunta aponta para o motivo, e o motivo geralmente está no coração, que gera toda uma motivação. Aqui nós temos o diagrama da cebola cultural de Eugene Bankowski, que foi professor tanto em St. Louis quanto em Fort Wayne, e ele foi também o diretor do centro de PhD lá em Fort Wayne. Eu não o conheci, ele já é falecido, mas um dos seus alunos hoje é professor, doutor, lá no centro de PhD, e numa das aulas então peguei esse material. Obviamente aqui nesse vídeo não vou trabalhar essa questão da cebola, eu só quero pegar um dos pontos com vocês. Vejo que bem no centro, o miolo da cebola, ele chama de fidelidade suprema. No coração é o lugar onde você é fiel ou a Deus ou ao ídolo. Então tem todo um desdobramento de dentro para fora, chegando até a parte comportamental, que é a casca da cebola. O que nos interessa aqui no momento é que o foco do Firmados em Cristo é sempre o coração. Em outras palavras, o Evangelho chegando até o coração. Ou como disse Walter, Cristo quer nos tornar piedosos, começando pela raiz. Lutero, então, ele diz, pergunta e examina teu próprio coração miudamente. Então, ao longo da formação Firmados em Cristo, o aluno recebe muitas ferramentas para perguntar e examinar o próprio coração de uma forma bem específica, a fim de descobrir, então, se ele está se apegando ou não com Deus apenas. Então, o foco do treinamento é no Evangelho. E, portanto, ele é totalmente dependente do Evangelho, dependente da mensagem do que Cristo fez e continua fazendo por nós. Talvez uma ilustração de uma narrativa bíblica possa ajudar. Em Lucas 7, nós temos o relato de quando uma mulher da vida estava lavando os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. E Jesus está fazendo uma refeição na casa do fariseu Simão. E o fariseu Simão pensou, puxa, se Jesus fosse profeta de fato, ele ia saber que essa mulher da vida está tocando nele, ele vai ficar impuro. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, ele propôs uma história para o Simão. E a história fala de dois homens que deviam dinheiro para uma pessoa que costumava emprestar. Um devia 500 moedas de prata e outro 50 e não tinha como pagar. E o dono da dívida perdoou os dois. Daí Jesus pergunta para Simão, qual deles vai estimá-lo mais? E Simão responde, eu acho que aquele que foi mais perdoado. E Jesus diz, você está certo. Então virou-se para a mulher e disse a Simão, você está vendo esta mulher? E a partir daqui, então, Jesus começa a fazer uma comparação entre o comportamento mesquinho do Simão e o comportamento amoroso daquela mulher. Vejam que a questão de comportamento, naquela nossa ilustração, é a casca da cebola. E daí ele vai para o versículo 47, que eu entendo que é um princípio aqui. Ele fala para o Simão, eu afirmo a você então que o grande amor, comportamento amoroso daquela mulher, prova, é uma evidência de que seus muitos pecados foram perdoados. Então o perdão lá no coração, o evangelho no coração é evidenciado por meio de um comportamento amoroso. Mas Jesus diz mais ainda,
Ele fala: mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Agora, o que significa muito perdoado, pouco perdoado? Uma vez que sabemos que somos todos mendigos, todos igualmente carentes da graça de Deus que se mostrou Salvador em Cristo Jesus, se formos usar uma terminologia teológica mais técnica, poderíamos dizer que está se falando da fé reflexa, ou seja, quanto mais eu me dou conta quão miserável, perdido e condenado pecador eu sou, mais eu vou reconhecer e dizer: puxa, Jesus, só tu mesmo para perdoares uma pessoa como eu. Como isso é possível? Que tremendo esse perdão, Jesus. Então brota uma gratidão do meu coração, uma gratidão que se expressa em amor. Gálatas 5,6, a fé atua no amor. Mas a pessoa que pensa: ok, sou pecador, afinal todo mundo é, e não dá muita importância para isso, não tem uma percepção maior de quão grave é a sua situação pecaminosa. Consequentemente, menos valor vai dar para o perdão de Jesus e, portanto, vai brotar menos gratidão também. Então, a conscientização crescente de quão maravilhoso é o perdão que Cristo conquistou é diretamente proporcional à conscientização de quão pecador eu sou. E aqui, se você quer uma boa definição de santificação, eu gosto de dizer sempre para os membros: santificação é, na verdade, você se reconhecer cada vez mais quem você é, miserável pecador. E diretamente proporcional, você vai estar reconhecendo, pela graça de Deus, obviamente, que o perdão de Jesus é a única solução. Então, quanto mais pecador eu me dou conta que sou, mais eu vou valorizar o remédio, o evangelho e o médico que é Jesus. E isso é santificação, nunca uma melhora moral, mas uma conscientização crescente de que eu preciso do perdão de Jesus sempre. Portanto, essa conscientização está muito ligada à percepção do conteúdo daquela fé que um dia nós recebemos. Nós temos o coração, o foco é o coração, o evangelho chegando até o coração. Agora, uma coisa muito importante, para que as pessoas deem atenção ao Evangelho, é algo muito importante considerar aquilo que Lutero entende de que primeiro a lei tem que fazer o seu trabalho. Um livro muito interessante de Michael Lockwood, o livro é da Concordia Publishing House, o livro se chama Trindade Profana, Martinho Lutero contra os ídolos do eu. Ele afirma no livro que, como cristãos, sabemos que Cristo é a solução para a situação humana. No entanto, qual é exatamente essa situação? E por que tantas pessoas não sentem necessidade da solução que Cristo oferece? Michael Lockwood responde, então. A resposta de Lutero é que não sentimos necessidade do Deus verdadeiro até que estejamos desencantados com os falsos deuses que colocamos em seu lugar, que pensamos que podem fornecer tudo o que precisamos. Portanto, a necessidade de trabalharmos o primeiro mandamento. E Lutero afirma que até o final da vida somos pupilos do primeiro mandamento. Somos discípulos do primeiro mandamento, que, como dissemos já, tem um lado negativo. A lei aponta e denuncia a idolatria do nosso coração, não terás outros deuses ante mim, e tem um lado positivo, onde somos convidados a confiar em Deus acima de todas as coisas, convidados e capacitados a descansar no cuidado amoroso de Deus. Portanto, pergunta e examina teu próprio coração humildemente. Descobrirás então se apega ou não com Deus apenas. Então, este exame em detalhes do coração é o foco do treinamento. Ou seja, o Evangelho chegando ao coração. Então, o foco não é o aspecto comportamental, mas examinar miudamente o coração. E é claro que, havendo uma mudança no coração, uma percepção crescente de quem eu sou em Cristo Jesus, a fé reflexa, há todo um desdobramento de dentro para fora, uma visão de mundo, convicções, valores são alterados, sentimentos, chegando até a casca da cebola, nesse exemplo, ou chegando até o aspecto comportamental. Mas isso é uma coisa natural que acontece, e não é o nosso foco no treinamento. O foco do treinamento é cuidar da árvore, que os frutos brotam naturalmente quando olhamos para a justificação da fé, olhamos para o Evangelho e o resto vem naturalmente decorrente disso aí. Muito bem. Então aqui nós temos o livro. Vamos então conhecer um pouco da dinâmica.
você tem bem no final do livro, você tem alguns recursos didáticos para memorização, então os cartões de memorização. Sempre tem algum versículo bíblico, alguma doutrina para o membro estar memorizando. Ao todo são 20 aulas, né? E você tem na página 3 do Firmados em Cristo o índice que serve como uma agenda de aula, porque ali então há o espaço para colocar as datas de todas as aulas. São 20 capítulos que eu chamo de unidades, 20 unidades. Além disso, além das 20 aulas, o aluno tem também a oportunidade de ter 20 mentorias. Talvez a palavra mentoria esteja muito desgastada atualmente em função dos coaches, mas aqui mentoria não tem nada a ver com coach ou coisa parecida. É uma palavra que eu já uso há mais de 25 anos, a partir de um livro de Howard Hendricks, Aprenda a Mentorear. Hoje a nova edição desse livro já é um outro nome, mas fala da relação de Elias com Eliseu, e é muito interessante. Então, nessa perspectiva, o aluno, então, vamos supor, tem aula da unidade 1, antes da aula da unidade 2, ele se encontra comigo como seu pastor, e ali eu ajudo ele a entender melhor o conteúdo, tirar eventuais dúvidas. A gente checa juntos as tarefas extra-classe, oramos juntos, então é uma oportunidade muito legal da poimênica para eu estar junto com o membro, estar pastoreando de uma forma bem personalizada. Além disso, o membro recebe 3 livretos parceiros de oração. Um é para ele, que faz o treinamento, e outros 2 é para 2 pessoas que ele vai convidar para que sejam os seus parceiros de oração. O motivo e a razão está dentro do próprio livreto, e você tem também um QR Code na contracapa que você pode assistir o vídeo. É muito interessante esse vídeo que foi elaborado. Então nós imaginamos que o membro vai ter, o aluno vai ter ao todo 15 encontros ao longo dessas 20 semanas, 5 meses, né, com seus parceiros de oração. E tem sido uma experiência assim, muito interessante. E ele recebe também 2 livretos, Jesus é tudo que precisamos. A ideia é que ao final do treinamento o membro possa passar esse estudo, ser o moderador de uma reflexão deste livro com alguém da igreja ou com alguém do seu campo missionário pessoal. O conteúdo desse livro, ao final do treinamento, não será estranho para o aluno. Bom, o Firmados em Cristo, ele tem, a partir da unidade 2, tem um plano de estudo. Entre uma aula e outra é uma semana, 7 dias, então nós dividimos tudo que o membro tem que fazer em 7 dias. Eu quero que vocês entendam o meu contexto aqui no Vale do Araguaia. Os membros não tinham hábito de estudo, não tinham hábito de fazer um plano de estudo, eles não sabiam fazer um plano de estudo, então eu ajudei a elaborar esse plano de estudo. Então cada aula tem, para cada unidade, tem o que eles vão fazer a cada dia da semana. E se eles fizerem cada um desses pontos e investirem 15 a 20 minutos por dia, dão conta tranquilamente do recado. Então imagine o seguinte, a pessoa teve a aula da unidade 1. Acabou a aula, o que ela faz? Ela pega a primeira folha da unidade seguinte, que nesse exemplo é a unidade 2. E ali na primeira folha da unidade seguinte vai dizer tudo o que ela tem que fazer. Então acabou a aula da unidade 1. Antes da aula da unidade 2, ela tem aquele encontro de mentoria comigo. Então as tarjas verdes, dia 1, 2 e 3, indicam o que a pessoa ainda tem que fazer com relação à aula da unidade 1 antes de se encontrar comigo. E as tarjas azuis vão dizer o que a pessoa tem que preparar para a aula da semana seguinte, que nesse exemplo é a unidade 2. Nós temos o livro-texto. E aqui vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais de perto nesse plano de estudo. Vamos pegar a unidade 4, por exemplo. Sempre naquela localização à direita, o membro tem o que é para memorizar. Então tem as tarjas verdes, ele pode ir marcando se quiser para o seu próprio controle pessoal. Também as tarjas azuis diz o que a pessoa tem que fazer para se preparar para a aula. O foco é o Evangelho. Sempre. E nas 2 primeiras partes, ou seja, nas 15 primeiras unidades, nós focamos esse seguir a Jesus, ou seja, estamos aprendendo a ser discípulos de Jesus. Já somos pela fé, mas estamos cada vez mais tomando consciência do conteúdo desta fé. Esses 2 aspectos do primeiro mandamento são trabalhados nas 2 primeiras partes, nas 15 primeiras semanas. Uma outra maneira de dizer isso, ou seja, que somos discípulos do primeiro mandamento, de não ter outros deuses diante do Senhor e aprender a confiar em Deus acima de todas as coisas,
Uma outra maneira de dizer isso é viver o significado do batismo na vida diária. A quarta parte do batismo lá no Catecismo Menor, que é a nossa resposta ao que Deus fez conosco, a aliança que Deus estabeleceu conosco no batismo. Então nós queremos todos os dias afogar o velho homem, dizer não para a idolatria e andar em novidade de vida. Essa novidade de vida nada mais é que aprender continuamente a descansar no cuidado amoroso de Deus, a confiar em Deus. As unidades seguintes, da terceira parte, 16, 17, 18, vão falar que esse seguir a Jesus nunca acontece numa carreira solitária, mas Deus planejou que nós o seguíssemos junto com nossos irmãos e irmãs na comunhão dos santos. E a última parte, então nós damos umas pinceladas muito legais de como se estabelecer uma cultura da vida discipulada. Não uma cultura do eu, na igreja local, não uma cultura do narcisismo, mas uma cultura do outro, pois, como disse Lutero, cada pessoa foi criada e nasceu para o outro. Então, em linhas gerais, este é o desafio do Firmados em Cristo. O foco é o Evangelho. Somos pecadores e escorregamos para fora do Evangelho. E como Lutero certa vez expressou, quando Satanás me lembra dos meus pecados, me sinto grandemente confortado, pois imediatamente lembro que Cristo morreu por pecadores. Então, tão logo a lei nos acusa, nós nos refugiamos sob o Evangelho. Novamente, a igreja é dependente do Evangelho. O foco do treinamento Firmados em Cristo é o Evangelho, que define a igreja, que define a eclesiologia e também, obviamente, a cada um de nós. Quem somos, o que temos, depende da graça e da misericórdia de Deus revelada em Cristo Jesus, que nos é presenteada a cada um de nós por meio desse Deus tremendo e maravilhoso. O resto é tudo desdobramento.